Renan, esse desembarque, né, do governo Tarcísio nesse momento, e ontem a gente conversou, você colocou que é um governo patrimonialista. Neste momento que a gente está caminhando aí para definições eleitorais, não é um pouco oportunista? O fato mais importante, vocês estavam como na vice-liderança, né, do governo Tarcísio dentro da Assembleia em São Paulo e romperam com essa parceria. Qual o motivo, Renan, de ter deixado a vice-liderança, de ter rompido com essa parceria com o governo Tarcísio em São Paulo? Uh, o Guto, né, quando resolveu, logo após vencer a eleição para deputado estadual em 2022, ele propôs para o time, olha, eu gostaria de ser vice-líder do governo Tarcísio na Lesp, acho que o Tarcísio vai tocar uma linha interessante, porque o Tarcísio já falava à época da privatização da Sabesp, tinha uma linha reformista, e o Guto falou, cara, eu quero passar meus projetos, e eu acho que isso vai facilitar passar os projetos. Só para contar, antes do Guto, o nosso deputado estadual em São Paulo foi o Arthur Duval, e o Arthur Duval ele tinha aprovado 4 projetos, mas os 4 tinham sido vetados pelo governador em questão, que era o João Dória Júnior. Com o Tarcísio, os projetos do Guto de fato passaram. Ele atuou na vice-liderança do Tarcísio, foi, por exemplo, em nome do governo presidente da frente parlamentar da privatização da Sabesp, arrumou todas as brigas possíveis, ajudou a tornar público o tema, participou de grandes debates, discussões sobre o assunto. E por conta, vamos dizer, de uma articulação mais sofisticada do que feita no mandato anterior que nós tínhamos do Arthur, ele conseguiu passar na Lesp os projetos e ter os projetos sancionados pelo governador. Um deles foi o da Escola 360, que mantém as escolas abertas no final de semana para participação de alunos e familiares, cursos profissionalizantes. Outro foi o Jovem, que era uma demanda antiga nossa para ter ensino de educação financeira nas escolas. O Guto relatou um projeto que ajuda alunos que têm grande desempenho em escolas públicas a conseguir estágios, cursos profissionalizantes e até viagens para o exterior. Então, ele conseguiu ter um desempenho parlamentar grande. Então, eu queria contextualizar isso, porque muita gente fala, pô, mas vocês brigam com bolsonaristas e aí se juntam com o Tarcísio? Não, foi uma aliança, foi boa para ambas as partes, mas nós sabemos, nós temos as nossas diferenças com ele, e o Tarcísio, diferente do bolsonarismo em geral, ele costuma prezar por ter uma relação, no mínimo, civilizada com outras figuras do campo da direita. E foi assim, a nossa relação foi civilizada com ele. Agora, o corte se deu por conta de uma agenda que o governo vem tocando recorrente de aumento de privilégios na área do judiciário, especificamente na área do judiciário, e em especial por conta de uma pressão muito grande por privilégios e aumento de cargos da Defensoria Pública aqui no nosso estado. E o Guto sempre teve uma agenda fiscalista, a gente sempre combateu esse tipo de privilégio, e naturalmente iria para uma rota de colisão, e foi. E o Guto abandonou a vice-liderança. Renan, esse desembarque, né, do governo Tarcísio nesse momento, e ontem a gente conversou, você colocou que é um governo patrimonialista. Neste momento que a gente está caminhando aí para definições eleitorais, não é um pouco oportunista? Não, nem um pouco oportunista. Seria mais fácil, do ponto de vista eleitoral, para o Guto permanecer com o Tarcísio. Tarcísio, como vocês mesmos vão demonstrar hoje com a pesquisa Quest, ele lidera em São Paulo a base eleitoral do Guto em São Paulo, e a coisa mais fácil era permanecer jogando esse jogo meio suave, como posso dizer, Partido Novo, que vai jogando o jogo na maciota. A posição do Guto é uma posição que gera dano político para ele, que a gente não se iluda, mas gera coerência e manutenção da base política histórica do Movimento Brasil Livre. Então, é o caminho natural do ponto de vista nosso. E aí, uma coisa que eu sempre coloco, todas as rupturas políticas que a gente faz, especialmente dentro do campo da direita, elas não ocorrem por conta de cálculo político. Se nós fosse fazer cálculo político, a gente jamais rompia com o Bolsonaro. A gente seria gigantesco se a gente fosse bolsonarista. O MBL seria 5, 6, 7 vezes maior. A gente tem um dano muito grande quando a gente rompe e aponta incoerências ou crimes cometidos por agentes políticos nesse campo. Então, na prática, o Guto, se eu fosse falar como um marqueteiro aqui, saindo de liderança de movimento político, indo para o campo estritamente do marketing, o Guto teria dado um tiro no pé. Mas é a lógica nossa, a gente prefere manter a nossa agenda do que contar com, vamos dizer assim, beneplácitos eleitorais de curto prazo. O Tarcísio é um nome hoje colocado para as eleições presidenciais, as pesquisas mostram uma viabilidade eleitoral dele, não só para o governo de São Paulo, mas também para a presidência da República. Como é que você pode retratar o governo Tarcísio? Você já colocou alguns pontos ali das características do Tarcísio, né, que é alguém de fácil trato, digamos assim, mas como é que ele está deixando o governo de São Paulo, para quem não é de São Paulo, entender quem é esse personagem que certamente vai ser protagonista nas eleições do ano que vem?
O Tarcísio, né, antes de tudo ele foi vendido pelo Bolsonaro como uma máquina de eficiência, um entregador de grandes obras, e a gente sempre foi muito crítico ao Tarcísio, porque havia um aparato de marketing montado para vender o Tarcísio como essa figura. Aqui pro estado de São Paulo, por exemplo, essa questão das obras do Tarcísio sempre foram muito relativizadas, porque ele não privilegiou São Paulo nisso. Ainda assim, São Paulo deu um voto de confiança pro Tarcísio e elegeu ele pro governo estadual. O governo estadual dele tem alguns méritos, houve uma queda no número de homicídios, mas a parte de segurança pública está longe de estar brilhante, números da parte de educação também estão longe de estar brilhantes, e na prática ele faz um governo ok. Ele teve o mérito, por exemplo, na privatização da Sabesp, e isso é inegável. É um projeto que leva aí nos próximos anos a universalização do saneamento básico em todo o estado de São Paulo. Mas, se a gente coloca ele numa perspectiva histórica, né, eu acho que nem os fãs mais empolgados do Tarcísio dirão que ele foi muito melhor do que um governo tucano anterior. Porque o estado de São Paulo tem essas características. Eu acho que faltou ousadia. Nessa questão, por exemplo, de reforma da máquina estadual para aumentar a capacidade de investimento do estado de São Paulo, por exemplo, o Tarcísio acaba cedendo e fazendo o jogo clássico que os tucanos também adotavam. Ele sofreu uma pressão da Defensoria Pública e teve que agora passar e exigir que a Alesp passasse um projeto que aumenta até 2027 gastos com a Defensoria Pública, que envolve privilégios, aumento de salário da Defensoria Pública, cargos, bonificações, prêmios para a Defensoria Pública, que já faz parte daquilo que a gente chama de elite funcionalismo público aqui em São Paulo, que dá uma monta de 300 milhões. Então, eu deixo a pergunta, né, já que Andressa, o Tarcísio será um protagonista para as eleições de 2026 e um dos favoritos para uma eleição presidencial, a gente sabe que o Brasil vai numa rota de colisão que ele pode quebrar em 2027 e 2028, por conta muito dos aumentos dos gastos, puxado pelos gastos do alto funcionalismo. O Tarcísio, no caso, teria coragem de enfrentar a elite do funcionalismo e a elite do judiciário no governo federal, com esse núcleo de alianças que ele criou, que envolve Ciro Nogueira e Kassab? Na verdade, ele é muito mais um candidato do Ciro Nogueira e do Kassab do que ele próprio um arquiteto de alguma coisa muito nova. Então, ele vai fazer esse enfrentamento. Em São Paulo, ele poderia, dado a relação de forças aqui, ele poderia não ceder para a Defensoria Pública ou para a pressão do Tribunal de Contas do Estado ou para a pressão dos tribunais, mas ele cede todas as vezes. E aí ele estava obrigando a base a votar. A base bolsonarista vota porque vota. A base do Centrão vota que vota. O Guto não é da nossa natureza. E aí eu deixo esse questionamento porque o Tarcísio ele tem um apoio muito forte dentro do mercado financeiro. O André Esteves é um dos grandes articuladores da campanha do Tarcísio. Todo mundo sabe disso. Foi para Brasília agora, acho que vocês trabalham aí em Brasília. Foi para Brasília uma semana e meia atrás, 15 dias atrás, 2 vezes na mesma semana, para ter reuniões e articular também a continuidade da candidatura do Tarcísio. E aí, né, eu quero entender qual o projeto que o mercado financeiro tem com um cara que arrega para qualquer pressão que vem da Defensoria Pública ou do Tribunal de Contas. Você colocou que o Tarcísio, então, ele é uma personagem, assim, com ares de tucano, mas um pouco moldado para conseguir conquistar esse espaço aí no mercado financeiro. Quando você fala do Ciro Nogueira, o que vocês estavam colocando ontem é que o Ciro Nogueira poderia ser o vice do Tarcísio de Freitas. Isso é mais uma impressão ou é uma informação de que tem uma articulação nesse sentido? Vamos lembrar que o Ciro Nogueira é o presidente nacional do PP, que é o Partido Progressista, que fez essa semana, né, formalizou o casamento ali, uma federação com a União Brasil, e assim eles se tornam a maior força de direita hoje no país e olham muito aí para o Tarcísio como um nome, né? O Ciro Nogueira já falou aqui no programa que o Tarcísio é um candidato imbatível para as eleições presidenciais, dado a baixa rejeição dele comparada à rejeição do Lula. Mas queria voltar nesse ponto da pergunta do Ciro Nogueira. Vocês têm informação de alguma articulação ou é mais uma impressão porque os dois andam aí agora abraçados para baixo e para cima? Trabalha com política sabe que o Ciro Nogueira está, desde 2023, trabalhando na articulação do Tarcísio como presidente da República. Ele trabalha para ser o vice. A própria Federação PP e União Brasil, que a galera dos bastidores chama de PEPUNE, acho um nome horroroso como eles chamam, mas cada um tem suas predileções estranhas, né? E essa federação, a ideia é montar o vice, né, da Cacif para montar o vice, e aí eles já estão negociando, e todo mundo também sabe disso. Como seriam as chapas nos estados, fazendo horas sessões para o PSD, horas cedendo para Republicanos, horas cedendo para União, horas cedendo para o PP. Aqui em São Paulo há um desenho para, por exemplo, soltar o Derrite pelo PP, né, dado que o Tarcísio ele não seria candidato nem pelo PP, nem pela União Brasil, e talvez nem pelo Republicanos. Né? E aí fica essa briga, quem é Senado? É como se esses partidos do Centrão começassem a fazer um desenho, eles pegaram o mapa do Brasil, eles vão desenhando quem eles colocam. Eu acho isso, e por que eu falo muito do patrimonialismo e eu falo muito do Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira, o Rueda do União Brasil, a turma do Republicano, eles são o maior câncer do Brasil.
O Brasil não anda por causa desses caras. A política no Brasil é corrupta por causa desses caras. O modelo de emendas que a gente vê rodando no Brasil acontece por conta desses caras. O serviço público é ruim nas cidades por causa desses caras. A gente não enfrenta privilégio por causa desses caras. Não se vota leis penais que bota bandido na cadeia por causa desses caras. Aí esses caras vão pegar o Tarcísio, vão colocar ele, ele é um super gestor de direita, com aprovação do Bolsonaro. Bolsonaro praticamente com uma arma na cabeça, apoia o Tarcísio, você tá ferrado. E, né, ou fica preso pra sempre. E aí esses caras vão pra uma eleição vendendo isso para pegar o eleitorado de centro-direita, especialmente do sul do Brasil, né, do centro-oeste, do sudeste e sul. Esse eleitorado vai votar e o que vai acontecer? É verba sendo mandada para coronel, lá no Piauí, como é o caso do Ciro Nogueira, e para o tipo de política mais podre e torpe do Brasil de compra de voto que acontece com esses partidos do centrão, perpetuando a porcaria que a gente tá. Inclusive, o Brasil indo em rota de colisão com o orçamento público provavelmente estourando entre 27 e 28. Então, o Tarcísio, a gente precisa entender só quem é o Tarcísio. Ele é uma figura, ele é um sujeito inteligentíssimo, é um cara que estudou no IME, ele dava aulas em curso preparatório pro ITA. Ele é provavelmente o sujeito com QI mais alto aí desses caras que estão atuando, um sujeito muito inteligente. Isto posto, ele tem um perfil de engenheiro. O que é um perfil de engenheiro? É um sujeito que vai, né, alguém vem com um projeto, um arquiteto vem com um projeto, o engenheiro monta. Agora, ele não está arquitetando um projeto no Brasil novo. Ele não faz isso no governo do Estado de São Paulo. Ele foi um engenheiro do Bolsonaro, ele já foi um engenheiro da Dilma, ele já foi um engenheiro do Moreira Franco no governo Temer, e agora ele é um engenheiro do Ciro Nogueira. Qual é o projeto? Qual é a arquitetura do projeto Ciro Nogueira? É o Brasil cleptocrático quebrado que a gente tem hoje. Então, assim, a gente não pode submeter a um projeto de Ciro Nogueira. Depois de tudo que aconteceu no Brasil, a gente cair no colo do Ciro Nogueira na boa. Traz o Sarney de volta logo. Bota o Sarney de volta lá com 95 anos. Você acha que ele tá velho demais, o Sarney, para poder disputar uma eleição? Eu acho que ele já era velho quando ele tinha 15 anos, o Sarney. Ele tem a mentalidade do Brasil colonial.